Se gostou da nossa iniciativa, ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Direito Constitucional. Constituição Federal. Título 2º, capítulos 1º, 2º e 3º. Título 2º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1º. Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Parte 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Segundo, ninguém será obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Terceiro, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. V. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Vi. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Sétimo, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Oitavo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Nono, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. X. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, vide Lei nº 13.105, de 2015, vigência. 12. É inviolável o sigilo da correspondência, e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma, que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, vide Lei nº 9.296, de 1996. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se, ou a permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá sua função social.
24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados, nos termos da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas, e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem, ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 30. É garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do Dicujus. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Regulamento, vide Lei nº 12.527, de 2011. 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos, ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. b. A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a. A plenitude de defesa. b. O sigilo das votações. c. A soberania dos veredictos. d. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. XL. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. XLI. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. XLII. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. XLII. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Regulamento. XLIV. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. XLV. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo obrigação de reparar o dano, e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores, e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. XLVI. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a. Privação ou restrição da liberdade. b. Perda de bens. c. Multa.
D. Prestação social alternativa. I. Suspensão ou interdição de direitos. XLVII. Não haverá penas. A. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19. B. De caráter perpétuo. C. De trabalhos forçados. D. De banimento. I. Cruéis. XLVII. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. XLIX. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. L. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Li. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Li. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Li. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Liv. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. LV. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. LVI. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. LVI. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. LVI. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, regulamento. Liques. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. LX. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais, quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. LXI. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar, ou crime propriamente militar, definidos em lei. LXI. A prisão de qualquer pessoa, e o local onde se encontre, serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. LXII. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. LXIV. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, ou por seu interrogatório policial. LXV. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. LXVI. Ninguém será levado à prisão, ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. LXVI. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, e a do depositário infiel. LXVII. Conceder-se-á assento agudo habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. LXIX. Conceder-se-á assento agudo mandado de segurança, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. LXX. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por a. Partido político com representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. LXXI. Conceder-se-á assento agudo mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. LXXI. Conceder-se-á assento agudo habeas data. A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais, ou de caráter público. B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
LXXII. Qualquer cidadão é parte legítima, para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais, e do ônus da sucumbência. LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. LXXV. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. LXXVI. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. Vide Lei nº 7.844, de 1989. A. O registro civil de nascimento. B. A certidão de óbito. LXXVI. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Regulamento. Os FII, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, vide a DIN 3.392. LXXIX. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022. Primeiro, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Segundo, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Terceiro, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, atos aprovados na forma deste parágrafo. DLG nº 186, de 2008, DEC 6.949, de 2009, DLG 261, de 2015, DEC 9.522, de 2018, vide a DIN 3.392. Quarto, Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Capítulo 2º. Dos direitos sociais. Parte. 6º são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária, incluído pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021. Parte. 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária, ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Segundo, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Terceiro, fundo de garantia do tempo de serviço. Quarto, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas, e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. V. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Vi. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo.
Sétimo, garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Oitavo, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Nono, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. X, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 11. Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada compensação de horários, e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal, vide DEL 5.452, artigo 59 primeiro. 17. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais, do que o salário normal. 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. 19. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 24. Aposentadoria. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Redação dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automação, na forma da lei. 28. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização, a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 29. Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, redação dada pela Emenda Constitucional número 28, de 2000. A. Revogada. Redação dada pela Emenda Constitucional número 28, de 2000. B. Revogada. Redação dada pela Emenda Constitucional número 28, de 2000. 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções, e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4º, vi, 7º, 8º, x, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33, e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho, e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, 2º, 3º, 9º, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 72, de 2013. Parte 8º é livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte. I. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Segundo, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Terceiro, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Quarto, a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. V. Ninguém será obrigado a filiar-se, ou a manter-se filiado a sindicato. Vi. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Sétimo, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Oitavo, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura, a cargo de direção ou representação sindical, e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Parte 9. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Primeiro, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Segundo, os abusos cometidos, sujeitam os responsáveis às penas da lei. Parte 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Parte 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante, destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Capítulo 3º. Da nacionalidade. Parte 12. São brasileiros. I. Natos. A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil, e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional número 54, de 2007. Segundo, naturalizados. A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. Primeiro, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.
Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. Segundo a lei, não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Terceiros são privativos de brasileiro natos cargos I. De presidente e vice-presidente da República. Segundo, de presidente da Câmara dos Deputados. Terceiro, de presidente do Senado Federal. Quarto, de ministro do Supremo Tribunal Federal. V. Da carreira diplomática. Vi. De oficial das Forças Armadas. Sétimo, de ministro de Estado da Defesa, incluído pela Emenda Constitucional número 23, de 1999. Quarto, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que I. tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Segundo, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, incluído pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. B. De imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território, ou para o exercício de direitos civis, incluído pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. Parte 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Primeiro são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Segundo os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Título 3º, Capítulo 7º, Concessões 1ª e 2º. Título 3º. Da Organização do Estado. Capítulo 7º. Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Parte 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, os cargos, empregos e funções públicas, são acessíveis aos brasileiros, que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Quarto, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego, na carreira. V. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Vi. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Sétimo, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Oitavo, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Nono, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
vide Emenda Constitucional número 106, de 2020. X. A remuneração dos servidores públicos, e o subsídio de que trata o 4º do artigo 39 somente, poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, Regulamento. 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais, ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados, e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19/12 de 2003. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo, e nos arts. 39, 4º, 150, 2º, 153, 3º e 153, 2º, e redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o disposto no inciso 11. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. A de 2 cargos de professor, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, redação dada pela Emenda Constitucional número 34, de 2001. 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 19. Somente por lei específica, poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.
21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Regulamento. 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19/12/2003. Primeiro, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Segundo, a não observância do disposto nos incisos 2º e 3º, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Terceiro, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, x e 33, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, vide Lei nº 12.527, de 2011. Terceiro, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Quinto, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Sexto, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Sétimo, a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Oitavo, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, Regulamento, Vigência. E o prazo de duração do contrato, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, a remuneração do pessoal, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998.
Nono disposto no inciso 11, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998. 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais, e dos vereadores, incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo, cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos 14 a 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Segundo, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceiro, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Quarto, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. V. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime, no ente federativo de origem. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Seção 2ª. Dos servidores públicos.
Redação dada pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Parte 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Vide ADIM número 2135-4. Parte 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, vide ADIM número 2135-4. Primeiro, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo, os requisitos para investidura, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, as peculiaridades dos cargos, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, 4º, 7º, 8º, 9º, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo exigir. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, x e 11. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quinto, Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, 11. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sexto, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sétimo, Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ao prêmio de produtividade. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Oitavo, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do quarto, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Nono, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parte 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Primeiro servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. E, por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo, redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Segundo, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar, redação dada pela Emenda Constitucional número 88, de 2015, vide Lei Complementar número 152, de 2015. Terceiro, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Segundo, os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo, a que se refere o segundo do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos 14 a 16. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Terceiro, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarto, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos 4A, 4B, 4C e 5º, redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarto, a poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarto B, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo, ou de policial dos órgãos, de que tratam o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52, e os incisos I a 4º do caput do artigo 144. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarto C, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quinto, os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do primeiro, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019.
Sexto, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Sétimo, observado o disposto no segundo do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores, de que trata o 4b decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Oitavo, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19/12 de 2003. Nono, tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos 9º e 9º do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15/12 de 98, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998. 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, 11, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15/12 de 98. 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no 16. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 15. O regime de previdência complementar, de que trata o 14, oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no artigo 202, e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar, ou de entidade aberta de previdência complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos 14 e 15, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15/12 de 98. 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no terceiro serão devidamente atualizados, na forma da lei, incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19/12 de 2003. 18.
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime, de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19/12 de 2003, vide a DIN 3.133, vide a DIN 3.143, vide a DIN 3.184. 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo, que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária, e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social, e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na Lei Complementar, de que trata o 22. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 21. Revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. E requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Segundo, modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Terceiro, fiscalização pela União e controle externo e social, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarto, definição de equilíbrio financeiro e atuarial, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. V. Condições para a instituição do Fundo com finalidade previdenciária, de que trata o artigo 249, e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições, e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Vi. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Sétimo, estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Oitavo, condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Nono, condições para adesão a consórcio público, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. X. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Art. 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Primeiro servidor público estável só perderá o cargo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998.
Segundo, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo, invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Artigo 92. Capítulo 3º. Do Poder Judiciário. Seção I. Disposições Gerais. Parte 92. São órgãos do Poder Judiciário. I. O Supremo Tribunal Federal. I. É o Conselho Nacional de Justiça, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo, o Superior Tribunal de Justiça. Segundo, o Tribunal Superior do Trabalho, incluído pela Emenda Constitucional número 92, de 2016. Terceiro, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Quarto, os Tribunais e Juízes do Trabalho. V. Os Tribunais e Juízes Eleitorais. Vi. Os Tribunais e Juízes Militares. Sétimo, os Tribunais e Juízes dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios. Primeiro, Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, vide a DIN 3.392. Segundo, o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004.